Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os saúdo aos irmãos de todo o Brasil, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, este vídeo de hoje não é a sequência, tá, do que nós estamos fazendo, da leitura da revelação dos 7 selos, tá? Hoje é um vídeo, conforme eu coloquei aí no enunciado para os irmãos, um apelo aos pastores, aos líderes da mensagem, né, no Brasil e talvez no mundo, por que não? Eu vou ler aqui a escritura que eu coloquei aí no enunciado, Epístola Universal de Judas, do versículo 10 até o versículo 13, para eu poder passar para os irmãos, que é esse apelo que eu faria aos pastores. E aí amanhã a gente volta com o vídeo sequência. Eu vou dar um tempo para os irmãos poderem assistir a primeira parte da revelação dos 7 selos, e depois a gente volta com a leitura, ok? Epístola do apóstolo Judas, Epístola Universal de Judas, só tem um capítulo, no versículo 10 em diante diz assim: Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Essa é a leitura, irmãos, para basear o que eu vou falar para os irmãos aqui. Um apelo aos líderes desta mensagem, a mensagem do 7º anjo. Tá? Vou falar, irmãos, é uma vergonha para mim ter que gravar esse tipo de vídeo, porque eu sou um irmão de banco, tá? Eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou mestre, não sou discípulo, eu não sou profeta, muito menos, tá? Nem evangelista, muito menos. Mas infelizmente a gente tem que gravar esse vídeo fazendo um apelo para que os pastores, os líderes dessa mensagem, os que estão no púlpito, possam voltar a se posicionar de maneira correta em relação à Bíblia, à palavra de Deus. Por que eu digo isso? Há algum tempo eu já tenho observado o surgimento ou o nascimento de doutrinas diversas dentro da própria mensagem do 7º anjo, que foi trazida a nós pelo falecido profeta irmão William Marion Branham. Eu vou falar bem claramente para os irmãos aqui, eu espero que os irmãos me entendam, eu não vou usar uma linguagem difícil, vou falar o que está no meu coração. Se você chegasse para mim e dissesse o seguinte: irmão Tarcísio, eu não creio no profeta, eu não creio no irmão William Branham, eu não creio em profeta nenhum, eu acho que a igreja é normal mesmo, com os pastores ali, cada um na sua, não creio em profetas, vou seguir aqui na minha crença, na minha fé. Irmão, ok, isso é mais digno do que tem feito certos pregadores da mensagem. Isso é mais digno. Por que eu digo isso? Porque quando você sai do Egito religioso com o profeta, e ali no deserto saíram várias pessoas com o profeta Moisés, então nós saímos com o profeta irmão Branham também numa caminhada espiritual, aqueles que são da mensagem sabem o que eu estou falando. Como nós lemos aqui, houve Coré, Datã, Abirão, Balaão, foram homens que tentaram de todas as maneiras desviar as pessoas do projeto de Deus. O irmão Branham compara Israel e a igreja, eu não vou entrar em detalhes. O que tem acontecido hoje? Líderes da mensagem, pastores da mensagem, criam doutrinas diversas, que nada tem a ver com a mensagem, que o irmão Branham nunca disse, mas eles trazem ao púlpito e assumem um papel que, desculpa, chega a ser infantil, ridículo.
Doutrina do oitavo anjo. A Bíblia diz em Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, e não oitavo anjo. Não existe um anjo depois do sétimo. É o último. Mas tem doutrina do oitavo anjo. Abertura da palavra. Jesus já veio. Os irmãos que estão na nuvem, que subiram no arrebatamento junto com o irmão Brana em 67, lá para ver a nuvem. 63, né, perdão. Todas essas coisas têm entrado nos púlpitos das igrejas. Tem pastor que diz que o ministério do irmão Brana agora está com ele. Tem pastor que tem a coragem de dizer para nós que teve um sonho que o irmão Brana passava a espada. Aquela que nós comentamos no vídeo de ontem. Ele teve a visão, ele crê que seja uma visão, ele não sabe dizer se é um sonho ou se é uma visão. Está no livro dos 7 selos. Que ele teve uma visão, que ele estava no monte e foi dada uma espada para ele, a espada do rei. Tem pastores que têm a coragem de dizer que o irmão Brana teve um sonho ou uma visão que o irmão Brana passava a espada para ele. Então, portanto, ele tem agora o ministério do irmão Brana com ele. Outros dizem que se tira uma foto, a coluna de fogo aparece na cabeça dele. E eles pregam que eles são agora a sequência do ministério do irmão Brana. Tudo bem, irmãos. Todos nós somos sequência do ministério do irmão Brana. Se você ler Apocalipse 10, no versículo 7, está ali o ministério do sétimo anjo. Mas se você ler depois a sequência, o anjo manda que João, que representa a igreja, vá até aquele anjo, tome o livrinho e coma-o, e depois dá a ordem. É necessário pregar mais uma vez aos outros povos, nações e línguas. Pregar o quê? O evangelho de Jesus Cristo e a mensagem. Então todos nós somos sequência do irmão Brana. Agora, esses pastores, eles têm criado doutrinas mentirosas, querendo dizer que são eles, que são uma sequência do ministério do irmão Brana. Que eles têm uma coisa maior que o outro. Eles têm uma comissão que o próprio profeta passou para eles, que o sétimo anjo está com ele ali agora, particularmente no ministério dele. Isso é mentira, irmãos. Isso é uma vergonha para os crentes da mensagem. Tá? Isso é uma vergonha. Outros dizem, pegam passagens bíblicas, ou passagens da própria mensagem. Tem grupos agora que pegam as passagens de Mateus e diz que o servo fiel que espera a vinda do Senhor são eles agora. Tem pastor se auto-intitulando o servo fiel que viria depois do profeta, que ele que é o dono do povo agora para encaminhar o povo à espera do noivo. Ele que diz sair ao encontro. Irmãos, o que é isso? A voz que diz sair ao encontro, eis o noivo, é a própria mensagem do irmão William Marion Brana. Por isso que eu digo, é mais bonito se você chegasse para mim, se você dissesse, não creio no profeta, não creio nisso, não creio na mensagem do sétimo anjo, creio na minha igreja do jeito que é, não é mesmo? Normal, sem essas coisas de profeta, não creio, é mais digno. Outra coisa que tem acontecido no meio da mensagem, irmãos separatistas, Coré, Datã e Abirão da era, irmãos que se levantam, se auto-intitulam pastores, querem dar ceia para o povo sem ter ministério, querem batizar as pessoas sem ter ministério, tá? Pessoas que eles dizem que são evangelistas, mas evangelistas de Jesus Cristo, ele não tem ligação com ministério nenhum. Irmão, nem denominação faz essas aberrações. Eu sou evangelista de mim mesmo, eu recebi uma comissão do próprio Senhor Jesus Cristo para evangelizar. Eu sou um evangelista da mensagem. Mas para onde você vai encaminhar esse irmão? Qual o tabernáculo, irmão? Qual o pastor? Qual o ministério você está encaminhando esse irmão? A Bíblia diz que você corre o mundo para fazer um prosélito e depois fecha a porta do céu a ele. É isso que esses irmãos têm feito. Pessoas que se auto-intitulam comissionados, que dizem que tem comissões que vieram do além, do sobrenatural, e não tem nada. Isso são vergonhas. Como nós lemos aqui, são manchas em nossas vestes. Senhores pastores, por gentileza, eu peço de coração, humildemente, tirem essas doutrinas do púlpito. Tirem esses irmãos separatistas do meio do povo. São enganadores. Banqueteiam-se convosco, está escrito aqui. Mas são ondas impetuosas. Tem transformado em dissolução o evangelho da graça. Dentro da mensagem. Falam mal do que não sabem, como nós vemos aqui, e o que naturalmente conhecem,
negam. O que naturalmente conhecem, negam. Rejeitam. Esquecem. Os irmãos que estão ouvindo esse vídeo, eu peço que espalhem para os pastores como um pedido para que eles posicionem o povo como deve ser posicionado. Os irmãos que estão assistindo, que são irmãos de banco, sabem do que eu estou falando, são minhas testemunhas, muitas delas. Irmãos, nós estamos num efeito tão ruim na mensagem, que se você vai a um tabernáculo visitar irmãos de outro companheirismo, e você chega ali e fala, eu sou do companheirismo do pastor fulano, vim visitar vocês aqui, congregar com vocês hoje. O irmão que sobe no púlpito para pregar, começa a lançar indireta no ministério do outro pastor. Para provar para aqueles irmãos que vieram congregar ali, que vieram fazer uma visita, ter companheirismo com os irmãos, que aquele ministério está errado, que o ministério dele é o correto. Apontam falhas no outro pastor, usando o púlpito para isso como uma indireta contra o ministério de outro irmão. Isto é vergonhoso, irmãos. Isso deveria encorar a face das pessoas que fazem isso. Eles não encoram a face. Parece que nem tem sangue correndo nas veias. A face não fica mais corada. Então, irmão que está assistindo esse vídeo, passe para o seu pastor. Eu nunca pedi isso, irmãos. Estou pedindo hoje. Envie esses vídeos para os líderes. Pastores, preguem a mensagem do profeta. Já é suficiente a mensagem do profeta. Já é suficiente a Bíblia. A Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo já é suficiente. Você não precisa se auto-intitular nada. Ah, porque nós temos o quíntuplo de Efésios, os outros irmãos não têm. Irmão, a noiva de Cristo em toda a terra, ela tem quíntuplo de Efésios de N maneiras. Deus não está limitado a um versículo só. Irmãos, parem com isso. Não existe oitavo anjo, não existe outro ministério. Parem com isso. Nem as denominações fazem isso. É uma vergonha um irmão de banco como eu ter que gravar um vídeo falando sobre estas coisas. Não vou me alongar, irmãos. É isso que eu tinha para dizer para os irmãos. Pedir para que a gente possa voltar ao primeiro amor, como diz lá na era de Éfeso. Porque temos nos desviado demais do caminho. Temos nos desviado demais da mensagem do profeta. Temos nos desviado demais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastores arrogantes, soberbos, que batem no peito e se dizem comissionados pelo próprio irmão Brana, pelo próprio Deus, que tem a nuvem sobre a cabeça. É uma vergonha isso, irmãos. Com todo respeito aos pastores, eu os respeito como homens de Deus, mas é uma vergonha um irmão de banco como eu, que não tem o ministério, tá, ter que falar essas coisas em vídeo e pedir para que todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, por mais que doa, irmãos, por mais que você creia em certas doutrinas, mande esse vídeo, espalhe esse vídeo. Um pouco me importa se vou ser criticado pelos pastores, se serei chamado de mentiroso. Pouco me importa se vão procurar coisas da minha vida para me criticar, para me caluniar, dizer que eu não sou pastor, não sou mesmo, dizer que eu não tenho vindicação, não tenho mesmo, tá? O que eu tenho é a fé no Senhor Jesus Cristo e no irmão Brana e na sua mensagem. Isso, tá? Isso eu tenho, fé no Senhor Jesus Cristo, que está acima do irmão Brana, está acima do profeta, porque Jesus Cristo é Deus. Vocês, pastores, não são Deus. Então, irmãos, é isso. Infelizmente, a gente tem que gravar certo tipo de coisa, certo tipo de apelo. Eu volto amanhã dando sequência aos vídeos da leitura dos 7 selos. Eu peço aos irmãos perdão por esse desabafo. Não é a intenção desta página causar polêmica, né? Tanto que eu faço os vídeos deixando apenas a mensagem do profeta mesmo, não trago nada meu, porque eu não tenho nada para ninguém. Não sou nada, não sou ninguém. Mas infelizmente dói no coração. Eu que sou irmão de banco, já estou enfastiado dessas coisas que criam separação, que geram vergonha, geram uma sensação ruim no povo da mensagem.
Por isso que nós não convencemos mais ninguém. Por isso que nós não ganhamos mais ninguém. Quando vem um visitante na igreja, o visitante se sente mal na nossa igreja. Quando você vai em qualquer outra denominação, você é muito bem recebido. Você é tratado como um rei. Nas igrejas da mensagem, como disse um irmão um dia desse para mim aqui, não vou falar o nome para não comprometê-lo, mas é como se entrasse um cachorro dentro da igreja. Talvez até o cachorro tivesse mais atenção. Me dói ter que dizer isso. Porque eu creio na mensagem do irmão William Marvel Branham. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. Senão não estaria colocando a minha cara aqui, diante de todo mundo. O mundo inteiro tem acesso a esses vídeos. E eu peço a vocês, pastores, líderes, repensem o comportamento dos senhores. Repensem. Não estou querendo corrigir ninguém, nem ensinar ninguém, porque eu não tenho nada meu. Eu só peço que essas doutrinas que vocês têm criado e colocado nos tabernáculos como um peso para os irmãos, seja retirado dos púlpitos. É um pedido de coração do irmão Tarcísio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que hoje não tem nem prazer em visitar um ministério, que infelizmente é isso que acontece. Os irmãos jogam indireta no outro pastor, criticam o outro pastor de forma velada em cima do púlpito. O púlpito que tem que ser sagrado, tem que ser santo e tem que ser para ser pregada o Evangelho de Jesus Cristo. Se isso não envergonha aos irmãos, eu não sei mais o que envergonharia aos irmãos. Se isso não dói no coração dos irmãos, eu não sei mais o que poderia tocar o coração desses irmãos. Eu me despeço e peço para que você ore por mim, ore pelos irmãos da mensagem de todo o planeta, tá? Orem pelos irmãos denominacionais, orem até pelos seus inimigos. A Bíblia diz, ore pelos seus inimigos para que se tornem filhos do Deus Altíssimo. E orem principalmente pelos pastores, pelos líderes, para que essa pressa que eles estão tendo, talvez não tenham paciência de esperar o Senhor Jesus Cristo, porque criaram tanta coisa que Jesus já estava aqui, e aí não vê nada, e aí acaba se desesperando e vai como Eva, produzindo filhos de morte, abortos espirituais, por causa da pressa, não tem paciência de esperar a vontade de Deus, o tempo de Deus. Então ore pelos pastores, ore para que essas doutrinas, essas coisas saiam do púlpito. É o pedido do irmão Tarcísio a todos os pastores dessa mensagem no Brasil e no mundo. Fiquem em paz, irmãos, eu volto amanhã com a continuação da leitura dos selos. Que Deus abençoe todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez, não é para ofender ninguém. Se alguém se sentir ofendido, me perdoe. Mas é o que diz o coração aqui do irmão Tarcísio. Amém. Fiquem em paz. Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo.